Muito boa tarde a todos presentes aqui em Cidade Juárez, México. E uma saudação muito especial a meu amigo, meu irmão missionário Miguel Bermúdez Marim. Com licença, Miguel. A permissão concedida, Miguel. Pode ir se quiser. Ajudem, Miguel, ali. Eu não estou ouvindo, irmão Miguel disse. Nosso irmão Miguel Bermúdez Marim. Antes eu dizia, quando eu vir a Miguel, vou dar um abraço bem forte nele. E já lhe dei uns quantos. E os que ainda faltam. Ou seja, Deus me permitiu vê-lo em cada ocasião que posso estar com ele nessas atividades, as quais são de grande bênção e crescimento espiritual para todos nós. No Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, nos diz assim: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando o incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e o encheu com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Podem assentar, por favor. Nesses dias, estivemos em alguns lugares nos Estados Unidos. Passamos de Puerto Rico a Phoenix. De Porto Rico fomos a Phoenix. De Phoenix fomos de carro a Tucson. De Tucson voamos para El Pasos. E de El Pasos viemos de carro ao México. E há eventos que los vamos a ir conhecendo. E tem eventos que nós vamos ir conhecendo quando já estiver cumprido. Porque se falar antes, imagina quantos teriam aparecido para fazer o mesmo. E isso eu mantinha guardado. Até que cumprisse os 50 anos, que foi mandado por ele. Fui ordenado por ele. E isso eu não falei. E mantive aí guardado no coração. E de vez em quando, por pouco me escapava. E eu disse, quando vai chegar o meu aniversário? Mas vejam, muitos uns falando a favor e em oração e crendo no que Deus estava cumprindo e está cumprindo. E mesmo que talvez no início muitos não compreendiam, mas criam. 8 outros falaram, isso aí saiu com isso por aí. Mas vejam, vamos dizer, se falar, bem, então produz mais imitadores.
creyentes E manufacturados. também pode produzir crentes Y como manufaturados. no se da a conocer las etapas por E donde va el como séptimo sello, não revela as etapas por onde o sétimo selo vai, então os crentes se mantêm firmes. Mas o incrédulo, el burlador, ese o zombador, rápido sale esse rápido y vai rápido embora. se presenta, Ele, como no entiende, ele se apresenta rápido e, como não entende, vamos conociendo a medida e vocês vejam, vamos conhecendo esas fases del séptimo à medida que Deus vai cumprindo essas fases do sétimo selo, sello, el cumplimiento de ese ángel que era diferente que é o a los demás. cumprimento desse anjo que era diferente dos demais. Y cuando todo se estaría llevando a cabo, E quando tudo estivesse sendo realizado, ele me dizia: não pensa que isso vai ser fácil para você. Teve uma advertência. no creas que todos van a creer, Benji, Benji, não pense que todos vão crer, porque el ministerio final es un ministerio porque o ministério final de separación, de segregación. é um ministério de separação, Los dos olivos, de segregação, que são as duas oliveiras, Moisés y Elías. Moisés e Elias. Y es una etapa dura, E é uma etapa difícil, se entra de lleno a esse cambio porque entra de cheio nessa mudança de dispensação que había ocurrido. que pensávamos Y miren, que tinha luego acontecido. cuando él entonces nos habla, Veja então quando ele nos falou um pouquinho mais aberto e la nos puerta disse: de la dispensación de la gracia a está por porta cerrarse. da dispensação da graça está para fechar. ¿En dónde estábamos E entonces? dizíamos: meu Deus, onde estávamos então? Pronto se abrirá la puerta de la dispensación del Breve reino. se abrirá a porta da dispensação do reino. Y vean en el mensaje de hoy, E vejam, na mensagem de todo lo que hoje, él nos habló allí, tudo que ele en nos donde falou él ali, estaba mostrando que cuando terminara onde ele estava su obra de mostrando intercesión en el cielo, que quando terminasse sua obra de intercessão no céu, tomaria o título de lo abriría en el propriedade, cielo y o abriria se lo no céu entregaría e al instrumento, o al hombre entregaria ao que instrumento, estaría en la ao tierra, homem en medio de su que iglesia. estaria na terra no meio da sua Por lo igreja. tanto, tenía que ser un hombre, un instrumento que Portanto, estuviera vivo. tinha que ser um homem, um instrumento que estivesse Y vivo. luego, al final, habló algo allí E depois, no final, que vean que automáticamente ali falou por algo que sentido vejam, común, vamos que a decir, automaticamente, pelo sentido comum, quando disse cuando llegara al final, que quando chegasse solamente no estaría final, 3 días y medio. somente estaria 3 dias e meio, ausente somente 3 dias e meio. Si lo tienen allí, Eu não trouxe, mas se vocês têm aí, dice, diz assim: bueno, todo eso lo va a hacer el hombre que bem, recibe la tudo vestidura, isso el caballo vai y la fará o corona del homem rey. que receberá a vestidura, o cavalo e a coroa do rei, Lo va a llevar a a cabo, vestimenta. porque E será através desse Cristo y el homem, Espíritu Cristo Santo. vai realizar. Porque será Cristo e o Espírito Santo, através del instrumento o Espírito que Santo, tenga, através do obrando instrumento todas que ele esas tenha, cosas. fazendo E todas Deus o essas cuidará. coisas, e Deus o cuidará. Yo estaré contigo, me decía. Ele me dizia: eu estarei contigo. Yo estaré contigo. Eu estarei contigo. Hã? Aquí en la página 30, allá la página. Aqui na página 30. E lá, na página 30? Ah, página Es que 30. yo no sé si É que esse, se le quita algunas cositas. é que nesse tiraram algumas O sea, cuando coisinhas. es el folleto de llamamiento Ou y seja, eso, pues, quando eso é se- o folheto de se chamamento, corta, lo cual él me então decía, corta essa parte. E ele me falava: corta y essa entrégalo parte. sin eso, E os entrega sem isso do chamamento. ni todo eso cuando yo hago los llamamientos, E eso lo tudo quitas. isso, quando eu faço o chamamento, você Y eso tira es lo tudo que le vas a isso. entregar a la congregación. É isso que irás entregar, é o que vai entregar para as congregações. Dice el Espíritu Santo a través del Diz instrumento que él o tenga Espírito obrando Santo, todas através esas do que ele tem, fazendo Deus todas essas coisas. E Deus cuidará cosas. dele. Ahí él me decía, Aí ele me dizia: eu estarei contigo. ahora Dios ha estado siempre Agora, Deus sempre tem cuidando y estado guardando a sus mensajeros todo el cuidando e tiempo, guardando os seus mensageiros o tempo todo. y más hoy. Mais ainda hoje. Y Dios lo cuidará. E Y Deus o cuando llegue el cuidará. tiempo E quando de chegar que o tenga que tempo partir,
que tenhas que pues será partir, en el tiempo destinado por Dios, pois será no tempo pero será por destinado 3 por días y Deus, medio. mas será por Unas 3 dias e meio, vacaciones, umas un férias, paseíto um al passeiozinho paraíso. ao paraíso. Ahora, 3 días después, Agora, regresó el hermano Branham. 3 dias depois, o irmão Branham regressou. 3 días después, 3 dias regresó el hermano depois, o William. irmão William regressou. Pues mire, vamos a decir por lógica, Bem, vamos dizer, pela tienen lógica, que buscar entonces un então instrumento tem que procurar um instrumento que va a cumplir eso. que irá cumprir isso, pois tem que estar Entonces, vivo. los que no quieren creer Então, os que não querem crer, dicen, no, lo que pasa es que porque él va a dizem, volver o que acontece é que ele vai voltar, y falam entonces assim, va a morir. e então vai morrer. Que vuelve para que muera Ou otra seja, vez. querem que ele volte para morrer novamente. Veja o amor que Para tem por regresar ele. al paraíso, para entonces traérselo. Para voltar, ir ao paraíso para trazê-lo. Lo que dice, Tem uma confusão. Esse é o bolo de linha que fala naquela visão ali. E cada vez estão mais confundidos. tremendo Mas que leímos veja hoy en el algo libro de bem los tremendo que lemos ali hoje no livro Os Selos, que diz que Dios su Padre los cegó que Deus, o Pai deles, al pueblo hebreo. os cegou ao povo hebreu. Y Dios entonces, por su gracia, Então Deus, vean, los perdona, por sua graça, porque veja, Él os mismo perdoa, los cegó. porque Ele mesmo os cegou. Agora, Vean, una cosa es vejam, uma coisa Dios cegar a una persona, coisa é Deus cegar uma que pessoa, Él lo haga con un propósito, que Ele faça pero com um otra cosa propósito. es que el diablo Mas sea el outra que coisa, sigue que a esa seja o persona. diabo que segue a essa Ahí no pessoa. va a haber gracia que se Aí aplique. não vai ter graça para ser aplicada. Ahora miren, recuerden que Cristo Agora dio un vejam, paseo al lembram paraíso, que Cristo deu aunque tuvo um que pasar passeio por outro ao sitio paraíso, que não era muito mesmo bom, que teve que passar por outro lugar que não era muito bom, onde teve uma batalha e onde obteve a chave do inferno e da morte, tomando do Ahora diabo. vean ustedes, Agora vocês vejam, ese instrumento esse instrumento por esa passará etapa dura, difícil, por essas etapas duras, difíceis, será 3 días y medio. mas serão 3 dias e meio. Ahí sí Aí sim, que se cumplirá esa que parte de que cumprirá essa parte lo volveremos a ver rápido. que o veremos novamente, rápido o veremos novamente. O irmão Miguel era um dos que esperava o irmão Branham, Decían las profecías porque era isso que as profecias diziam. Tinham escrituras tenían que cumplirse y todo que enfocaba, tinha pues, que era el hermano cumprir Branham. e todos focavam que era o irmão Branham. Dos, tres Esperaram días, 4 1, 2, 3 dias, 4 dias. En enero fue que vinieron a Foi em janeiro que enterraram. Em janeiro? Foi em janeiro, certo? Que enterraram o irmão fue Branham? abril, Abril. pero en enero pasó algo. Mas em janeiro aconteceu Hay una algo. fecha en enero que Tem uma data em janeiro? Depois vamos en abril, procurar. imagínense, Imagina, em abril, janeiro, febrero, fevereiro, marzo, abril, março, abril, igual con nuestro hermano William. igualmente com nosso irmão William. Pasó primer día, segundo día, Passou o tercer primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. y vean ustedes, no regresó. E vocês vejam, não regressou. Ahora, el pueblo tenía que estar pendiente. Agora, o mirando povo tinha que estar atento, vigiando, donde Dios estaría cumpliendo onde Deus estaria la promesa cumprindo de ese ángel que era diferente a los demás. a promessa desse anjo que era diferente dos De lo cual, demais. miren, Que, vejam, nessa yo mensagem, lo traje para ver si podíamos hablar eu de a esto. trouxe para ver se poderíamos falar disto. Um extrato que eu tinha tirado aqui. Ya que tenemos este tiempito acá, Mas já que temos esse tempinho aqui, íbamos a pasar el video de íamos passar o vídeo do resumo, que también lo podemos pasar. que também podemos passar. O sea que Poderemos passar. no me voy a poder quedar con esto ni con el video. Eu não vou tampoco. poder ficar nem com isso e O sea nem que com o voy a vídeo. compartir con ustedes esto, Ou seja, que eu vou compartilhar com había vocês estado isso, estudiando, que eu já estava estudando. incluso hasta le puse el tema, Inclusive até coloquei o tema, el ángel diferente a los demás, o anjo diferente dos cumpliendo el demais, séptimo sello. cumprindo o 7º selo. Y ahí entre paréntesis, E aí, entre parênteses, al otro lado de la frontera,
coloquei do outro lado da fronteira. Ahora, miren este mensaje, las etapas del séptimo sello. Agora vejam nessa mensagem as etapas do sétimo selo. 28 de fevereiro de 2009, nosso irmão William nos disse: vocês procuram no livro Os Selos e encontrarão na página 469 que diz do anjo que era diferente dos demais. Diz assim: este era o que tinha o sétimo selo. E hoje, 28 de fevereiro, estamos recordando a ocasião que 7 anjos apareceram ao reverendo William Branham e um deles era diferente dos demais. O reverendo William Branham disse a respeito desse anjo que era o que tinha o sétimo selo, na página 469 dos selos. E esses anjos que apareceram, 7 deles que apareceram ali no céu, porque o reverendo William Branham foi arrebatado em espírito e esteve com eles. Ele viu 7, mas quanto esteve ali contando o reverendo William Branham? Esteve 8. Quando ele olhou, viu 7. O sétimo era diferente dos demais. E esse é o que tem o sétimo selo. E, consequentemente, com a vinda desse anjo, o sétimo selo estará na terra. Com a vinda desse anjo, o sétimo selo estará na terra. Os outros anjos são os mensageiros das 7 eras da igreja. Cada um deles teve que vir à terra. No livro de Citas, na página 41, no parágrafo 331, 32, vamos ver. 332. Diz assim: eis que ele vem com as nuvens. Agora, como vem? Com nuvens. Que tipo de nuvens? Nuvens de glória. Não uma dessas nuvens de chuva, mas nuvem de glória. Se você olhar que tipo de nuvem ele está envolvido, quando Pedro e eles viram sua visão no Monte da Transfiguração, uma nuvem o cobriu. Suas roupas ficaram brilhantes. Foi cercado de uma nuvem, por uma nuvem, o poder de Deus. E ele aí em cima ele escreve: Monte da Transfiguração, a vinda do Senhor na nuvem, ou coluna de fogo. Isso foi o que o reverendo William Branham viu no cumprimento da visão da capa. A coluna de fogo falando a alguém mais acima de onde ele estava. E do lado esquerdo escreve também para cima o pilar de fogo. E embaixo desse parágrafo escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11. Agora ele continua dizendo nesta mensagem: esse anjo que era diferente dos demais está prometido também para vir e cumprir o sétimo selo. Se não vier, então o sétimo selo não se cumpre. Mas se vier, sim, cumprirá o sétimo selo. Vejam, e já veio. Está cumprindo o sétimo selo. Na página 42, parágrafo 344, diz: da sua boca sai uma espada de 2 fios, a palavra. E finalmente, por sua palavra, quando ela é manifestada a todos os filhos de Deus, ele pisará cada nação com sua palavra, pela sua espada afiada. Tem várias formas de pisar, de caminhar. Agora mesmo estamos caminhando, percorrendo. E agora a palavra é encarnada na sua igreja, morando entre nós. Seus anjos em suas mãos, ministros. Deus depende em sua igreja. Deus está confiando nesta era de trazer a luz do Evangelho ao mundo triste e denominacional, amarrado por demônios. Deus está pondo essa carga em vocês e em mim. Ai de nós se os pagãos morrerem sem saber.
una espada de filo. sai da sua boca uma espada de 2 fios. E do lado esquerdo, Despierta a los paganos. ele escreve, desperta os pagãos. Aí ele Algo coloca tiene que pasar uno de estos días. a realidade. Algo tem que acontecer um dia desses. Encima escribe E em cima escreve, la palabra hecha carne. hoje a palavra é encarnada. Espada es igual la A palabra. espada é igual à palavra. Apocalipsis 19. Apocalipse 19. Esto es como que ya es la continuación del Isso mensaje como de que la é a mañana. continuação da mensagem da manhã. Así sigue diciendo nuestro hermano Continua William. dizendo Así nosso irmão William, también, assim também, como para cada edad, como cuando para vino cada el era, mensajero, quando o era el mensageiro mensajero veio, de o cada anjo edad, mensageiro de cada se era, cumplió la edad cumpriu para ese mensajero. a era para esse Y si mensageiro. viene el ángel que era diferente a E los se demás, vem o anjo que era que diferente dos cuando el demais, reverendo William Branham que quando o reverendo ve que es William el Branham séptimo ouviu, ve que es el ele séptimo, viu porque que no era o se está sétimo, contando él, porque ele não pero estava ese se séptimo contando, también mas es el aquele octavo. sétimo também era o Y si oitavo. ese octavo ángel E se viene, esse oitavo anjo vem, entonces surge una então octava edad, surge la uma edad de la piedra angular. era oitava, a era da pedra angular, a era da adoção. Ese será el mensajero Esse para será esa o edad. mensageiro para Como essa cada era, ángel mensajero de las edades que estaban como allí cada anjo representados, mensageiro das eras fue que el estavam mensajero representados ali, correspondiente a su tiempo. foi o mensageiro correspondente a seu Tan sencillo como tempo, eso. tão Y simples vamos a assim. dejarlo ahí quietecito. E vamos deixar aí Sempre quietinho. dizia, quando Ele iba a sempre dizia, quando já ia entrar a ese tema del séptimo sello, a esse tema do sétimo selo, ele falava, vamos deixar isso pero vean quietinho. después que se Mas veja que depois que pararam os batismos e tudo que correspondia à dispensação da graça, conseguí los audios sabe que eu encontrei os áudios hermano Miguel, que eu enviei para o irmão Miguel y hay una reunión que tuvo e uma hermano reunião Miguel en un lugar que o irmão Miguel teve em um lugar donde habló de, bueno, me llamó, onde falou de, bom, me dijo Benji me chamou, me ligou e que me ya disse dejáramos los llamamientos. que parasse com os Tengo chamamentos. ese audio de Miguel Eu tenho esse áudio de Miguel. y lo que habla allí, no te apures Miguel, que hablaste bien, Não se preocupa, Miguel, você falou bem. muy prudente ahí Miguel, oye, pero no Miguel, entendemos muito ahora, prudente. pero Olha, não entendemos agora, algo está pasando. mas algo está acontecendo. Y ya vamos a ver lo que Dios tiene en su programa. E logo vamos ver o que Deus tem em seu programa. Vejam, Miguel aí foi Porque obediente, miren, esse cambio, porque vejam essa mudança. cuando él me dijo, llama a Miguel y Quando ele me dile, disse, chama Miguel e fala para ele. yo le dije, E eu lhe eso fue disse, en diciembre, creo que isso está foi em ahí, dezembro, después Miguel creio habló que en la está. reunión, Depois Miguel falou em uma en una reunião. reunión, y él me dijo, Em uma reunião ele me "¿Qué dijo disse, Miguel?" ele me disse, o que Miguel falou? Ah, es fácil, mano William, si mira, Ah, é fácil, irmão, aquí ele me olha, pasaron, escúchalo. me passaram para mim aqui, escuta. Ele escutou, Y luego en e enero, depois em febrero, janeiro, por ahí, 2 de fevereiro por aí. mano Miguel también me, ahí Irmão tengo Miguel también também. Aí eu tenho também el audio que él me o áudio mandó, y que yo ele me le- enviou. le dije al hermano E William, eu disse, irmão William, olha, Miguel me está diciendo Miguel que está me dizendo siempre vienen personas nuevas que sempre estão vindo pessoas al novas auditorio. ao auditório. O que fazemos com essas pessoas? Y ahí fue que él me dijo, Aí "Dile foi que ele me esto, disse, pero fala dilo para ele isso, a todo el pueblo." mas fala a todo o Y ahí povo. fue que yo creo que estaba encaramado Aí foi que eu encima de creio que un andamio. estava em cima de um andaime, Ele estava quiere que montado em um lo diga el andaime. domingo. No, cuando E eu vayas disse, a eu digo dar no ahí domingo, ele disse não. resumen de la Quando você construcción, for fazer um ahí resumo, dizer um resumo da construção, você fala aí voy a mesmo. dar ahora, voy a hacer un Ah, trabajo bom, ahí, eu pues vou ahí fazer um mismo, trabalho háblalo. e eu vou fazer um resumo. Bom, aí mesmo, então fala aí. E volta Y me aqui. pone lo que hablaste. E me deixa eu ouvir o que você falou. Y después lo que me dijo fue, lo E depois hablaste o que muy me suave. disse foi, você falou muito suave. O sea, para colmo cogí un regaño. Ou seja, para cúmulo recebi uma bronca ainda. Vean cómo los cambios los estuvimos Veja viendo, como dijo as allí, mudanças estivemos vendo ali, como disse, que estaríamos vendo essa mudança de cordeiro y a fue de una leão. forma tan sencilla. E foi de uma forma tão simples. Y recuerdo que seguimos hablando E me lembro esos que días, continuamos y ahí falando estaba nesses dias. poniéndose delicado, Aí ele já cada vez estava más, ficando cada vez mais e mais delicado no começo de 2019. Y cuando se hacía así, E quando fazia con assim la barba, na barba y me decía, e me dizia, recuerda que te dije que te la quitara. recorda que eu disse que você atirasse. Sim, irmão, eu me lembro. Así tienes que estar de ahora en adelante, Daqui por diante você tem que estar assim, sin barba. sem barba. Y otras cosas más allí. E outras coisas mais ali. Eu vou dizer somente uma.
Y ya con eso van a saber. E com isso já vão saber. Me disse, ¿Cómo fue que los hermanos como foi de José que os irmãos de José vieron a José en Egipto? viram a José no Egito? Y yo, E eu, vea, como un gentil. eu disse como um gentil. Hay un lugar, está por aquí, yo creo que en este de Tem um lugar que está por aqui. Fiesta de las Trompetas, Penso que nesse da festa das en el trombetas libro de citas donde dice e no livro de Cita, onde vestidura diz occidental, roupa ocidental, veste ocidental, um chefe índio. hay un sitio que habla de ese sueño del jefe indio y hay una parte Tem uma citação que fala do chefe índio, tem uma parte que fala da vestimenta ocidental. Es lo que lo consigue, vamos a seguir para ir adelantando. Até encontrar, vamos continuar para ir adiantando. Así también como para cada Disse edad, Moira, cuando assim vino el também para cada mensajero, era, quando o mensageiro el veio, mensajero de cada edad, o anjo mensageiro de cada era para ese cumpriu a mensajero. era para Y esse si viene mensageiro. el ángel, que era E diferente se vier de o los anjo, que era demás, diferente que dos cuando demais, el reverendo William que Branham quando o reverendo William Branham es el ouviu, viu que era séptimo, o porque no sétimo, está contando él. porque não estava Pero se ese contando, séptimo mas también es aquele el octavo. sétimo também Y é si o ese oitavo. octavo ángel E se esse oitavo anjo, se esse oitavo ángel viene, se esse oitavo anjo vier, então surge uma era oitava, a era da pedra angular, a era da adoção. Esse será o mensageiro para essa era. Como cada anjo mensageiro das eras que estavam representados ali, foi o mensageiro correspondente ao seu tempo. Tão simples assim. E vamos deixar aí quietinho. Eu quis ler novamente porque, vejam, cada anjo mensageiro foi enviado à Terra no tempo correspondente e no território correspondente, e tinha que ser da forma comum desse povo. Encontraram o lugar? Deixa eu ver se já encontraram por aqui. É onde fala do chefe índio. 14:10. 14:10. 14:10. 158, vamos a ver allí. Esa es la, sí. Eso. Eso es cuando él está relatando allí de ese sueño. Isso é quando ele está contando ali do sonho ou visão, mas para não ler tudo isso na 158, no lado direito dessa página 58 em cima, aí é que diz, eles chamam de disco voadores, ou seja, o que quer que seja, eles não sabem. E ele disse, eu vi vir, eu olhei, o que foi um homem sobre um cavalo, e ele vinha com uma velocidade de um relâmpago, e eu vi que ele ia descer na minha frente. E eu parei meu carro, saí para fora, e quando eu saí, um cavalo estava parado no caminho, um grande cavalo branco militar, andando e fazendo rabiolas. Isso é a palavra, vocês sabem. Assim, fazendo a cabriola, ou seja, girando. E tinha um homem montado em cima. Ele estava vestido com vestimenta ocidental. Em cima escreve ocidental. Não era um vaqueiro, mas parecia um chefe sobre um corpo de tropas montadas, algo assim. Toda a autoridade do chefe do oeste. Aí em cima ele escreve os discos voadores, vestimentas ocidental é igual ao véu de carne. Viram?
sobre um corpo de tropa montado. Os homens tinham seu chapéu e estavam olhando de lado, e quando ele virou de lado, disse: foi você, irmão Branham? Você nunca falou assim antes. Você disse: Júnior. Lhe chamou 3 vezes. Ele disse: eu direi a você o que fazer. Então você puxou a rédea do cavalo, e ele fez 3 galopes seguidos e saiu para o céu. E você tinha ido para o leste. Aí do lado para cima escreve Apocalipse 19, do 11 ao 19. E nessa mensagem, Festa das Trombetas, na página 39, ali nos diz: disse o mesmo Evangelho, o mesmo Cristo, o que vivia em carne lá atrás, no princípio, nas pessoas orientais, viverá novamente nas pessoas ocidentais, no tempo do fim. O que vivia em carne lá atrás, no princípio, nas pessoas orientais, viverá novamente nas pessoas ocidentais, no tempo do fim. Ali ele escreve: o Messias viveu ontem entre os orientais e hoje entre os ocidentais. Vejam, aí o nosso irmão William continua dizendo: para esse tempo final estão as maiores bênçãos para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a ver essas etapas e ver a Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, cumprindo essas etapas. Viram? Que são etapas que o 7º selo vai realizando. Aí não vamos explicar muito, para evitar que surjam pessoas imitando. Ele tinha dito que a segunda vinda do Senhor era imitável. E você poderá dizer: mas como uma pessoa, especialmente um ministro, como vai imitar a segunda vinda do Senhor? Como? É porque o cumprimento é de uma forma simples, de uma forma humana, do comum. E isso é imitável. Alguém pode imitar, talvez na sua forma de falar ou de caminhar, ou no que esteja fazendo. Mas somente não pode imitar uma coisa: o Espírito Santo. O que está dentro deste véu de carne. E o efeito que causa o que ele fale. Porque muitos imitadores saíram dizendo que são ungidos pelo Espírito de Deus. Mas são falsos ungidos. Não estão ungidos pelo Espírito de Deus. Se não estão ungidos pelo Espírito de Deus, então estão ungidos pelo Espírito do diabo. Página 43 do livro de Citas, parágrafo 349, vejam: cada avivamento produziu um par de gêmeos. Um é um homem espiritual, o outro é um homem natural da terra. Eu me uno à igreja e sou bom como qualquer um. Sou tão bom como qualquer um. E isso é o que esse avivamento produz. Isso é o que cada avivamento produz. Aí embaixo escreve Cristo, traço embaixo, o anticristo, outro traço. E escreve também: os avivamentos trazem gêmeos. E escreve também: Cristo não organizou sua igreja. E em cima deste parágrafo escreve: cada avivamento produz gêmeos, Abel e Caim, Jacó e Esaú, Davi e Saul, Jesus e Judas, Cristo e a besta, o anticristo. Nosso irmão William continua dizendo: que Deus os abençoe e os guarde, e nesse tempo final os ajude
a ver qual será o verdadeiro ungido com o Espírito de Deus. E vamos descobrir que será o anjo do Apocalipse capítulo 7, que vem com o selo do Deus vivo. Se diz que iremos descobrir porque teria um grupo que eu receberia, que compreenderia, ou seja, compreenderá o cumprimento dessas Escrituras. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo e é também a estrela resplandecente da manhã, ao qual lhe será dado essa estrela. E essa estrela é o Espírito Santo, essa estrela é a coluna de fogo, essa estrela é Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto. Cristo disse: eu sou a estrela resplandecente da manhã. E Ele prometeu dá-la ao vencedor, lhe dar o Espírito Santo. Na mensagem Conhecendo o Dia e Sua Mensagem, na página 45, ali diz: o Espírito Santo falou por meio desse vaso indigno e humilde, que chegou a estar presente na era quando o grande rei disse: eis aqui meu cetro, minha palavra. Vai com meu cetro e leva a mensagem. Aí ele escreve: o cetro é igual à palavra, ou mensageiro do rei. E escreveu também: o cetro do rei. Eu sei que as denominações procuram detê-lo, riscá-lo, lançá-lo fora. Mas, pela graça de Deus, estou de caminho a caminho, clamando de nação em nação, de lugar em lugar e de igreja a igreja. Saiam daí. Não é popular, mas é a verdade. Você receberá no Espírito que está escrito, você receberá no Espírito que foi dado. Aí ele escreve: recebê-lo no Espírito que é dado. Agora, vejam como isso se cumpriu de mensageiro em mensageiro, mas agora se cumpre novamente, ou seja, se repete novamente. Isso que nosso irmão Branham falou ali, porque vejam na página 10A, parágrafo 99, ele disse: quando esse mundo denominacional começar a ver a mensagem, essa é a exata hora da sua vinda. Ou seja, que a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fátuas e os perdidos. E aí tem uma parte aí que já está entrelaçando para esse mundo denominacional. Agora, continua dizendo, em palavras mais claras: vão receber o anjo do pacto. E através dessa pessoa, o anjo do pacto vai se manifestar. O sétimo selo vai se manifestar. E aí vamos deixar. E o sétimo selo já vimos que é o anjo, diferente dos demais. Então veremos as diferentes etapas do sétimo selo. E no tempo final, os entendidos vão entender essas coisas. Daniel capítulo 12 fala dos entendidos, que os entendidos vão entender. Na 25 desta mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem, diz: mas hoje as igrejas estão cegas, tradicionalmente, como naquele dia, não veem. Por que não podem ver? Nunca o verão, recordem. Isso é assim diz o Senhor. Ali ele escreve: nunca o verão, mas os escolhidos sim. Claro que o verão. Ou seja, já tem que falar: já viram? Recordem, isso é assim diz o Senhor. E você pode perguntar: então, por que prega? Pelo mesmo motivo que João e os demais pregaram, porque ainda tem uns poucos aqui e lá que têm que ser tirados. E aí ele desenha uma estrela de Davi do lado direito. Ó, você, ovelha de Deus, ouve a voz de Deus. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem minha voz. E aí o nosso irmão ainda terminando disse que Deus os abençoe e os guarde e os use grandemente em sua obra nesse tempo final. Deixo novamente com vocês o reverendo José Benjamin Pérez para concluir
E verdadeiramente esse é o último mensageiro, o Benjamim dos profetas, que vai concluir nesse planeta Terra o seu programa. Enquanto ele vem a caminho, ou seja, eu vinha caminhando para aí, e também para chegar e fazer essa mudança de dispensação e estabelecer aí no meio do povo uma nova dispensação. Por meio de qual mensagem? Minha mensagem? A mensagem que foi trazida pelo meu precursor, o reverendo William Marion Branham. E isso quando Estevão falou lá, essa mensagem tão tremenda, que foi uma mensagem bíblica. E disse que os que estavam ali rangiam os dentes, quanto mais os que estão me escutando, que não creem. Isso fazer tine nos ouvidos deles. E para nós é doce como mel. Escutar as profecias sendo cumpridas, vivificadas hoje. Por isso, cada momento, ele poderá dizer: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Enquanto ele vem caminhando, eu expresso a vocês meu apreço e agradecimento pelo que estão fazendo a favor do projeto da Grande Carpa Catedral de Porto Rico. Eu também respaldo esse projeto e estou braço a braço com Porto Rico e esse projeto da Carpa Catedral. E esperamos que em breve esteja levantada essa Carpa Catedral e que a glória de Deus esteja manifestada ali. Página 42 do livro de Citas. Aí nos mostra tudo isso. Veja, estava aberto aqui, estavam lendo a 42, parágrafo 345. Aí onde ele escreveu do lado: a vinda do Filho do Homem glorificado. Vimos assim rapidamente esse tema, o anjo diferente dos demais, cumprindo o sétimo selo, para assim deixar um tempo para ver o resumo. E tivemos essa pequena prática, assim, com algumas escrituras. O que nós fazemos são pausas e depois, mais adiante, continuamos vendo tudo que Deus nos trouxe por meio do reverendo William Branham e por nosso irmão e amigo William Soto Santiago, vendo tudo isso em cumprimento, ou seja, essa palavra sendo vivificada, trazida à vida. Cada etapa do sétimo selo, desse anjo que era diferente dos demais, trabalhando, operando no meio do povo. E são etapas que a igreja noiva estaria vendo, estaria tocando, palpando, como a igreja palpou em cada era, por meio da manifestação de um desses anjos que estavam ali, que pertenciam a cada era. Hoje corresponde a nós ver o cumprimento das profecias e etapas do anjo que era diferente dos demais, em simplicidades. Diz que seria tão humilde que alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada no Vaticano. Também na mensagem Deus em Simplicidade nos fala também na página 17 que se nós não vigiássemos, passaria e não perceberia. Mas bendito seja Deus que a América Latina e o Caribe, na América Latina e o Caribe tem um povo que está vigiando e estava na expectativa da manifestação desse anjo que era diferente dos demais. Aqui tem um povo e também em todos os lugares onde estão os escolhidos de Deus. Na África, na Austrália, nos Estados Unidos, na Espanha, na Suíça, por lá também tem um pouquinho. Em todos os lugares lhes chega a mensagem e responderam à voz do seu pastor. Pastor profeta fala ali. Veja como todas essas escrituras se cumprem plenamente hoje. E como falávamos nesta manhã, bem cedinho na manhã, e graças a Deus, ou na de hoje no meio-dia, graças a Deus, que tem sido entre família. Deus fez tão simples,
que se imagina el Miguel Miguel, como Miguel ia imaginar? Talvez quando me viu ali em Porto Rico, como me dice Andrés, como André me fala, se me mojaba el mandil y pesaba más que el mandil que yo. o meu avental pesava tanto e o vental pesava mais do que eu, por causa dos pregos que eu colocava no avental e eu quase o arrastava. André me bromea porque André dice, faz "Ese muchacho broma, se piada dará". comigo e fala, esse garoto dá conta? Como Dios está cumpliendo Mas veja como Deus todo eso tan grande. está cumprindo isso tão grande de uma forma tão simples. Y lo glorioso es que los entendidos E o glorioso é que os entendidos entenderiam, compreenderiam y recibirían e receberiam a esse anjo que era diferente dos demais, um de vossos irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus, porque é um de vossos irmãos. Bem, se tem um vídeo preparado, talvez tenha uns lugares que não conseguiram colocar. Foi tanta gravação, mas fizeram muito de ontem para cá, conseguir tirar o mais importante ali. O primeiro áudio com vídeo, dessa vez já foi colocado, vocês já ouviram. O vídeo desse áudio que subiu, 20 e poucos minutos. Mas tem algumas coisinhas aí na trajetória, e depois quando nós sentamos ali, um momentinho, para tomar um pouquinho de ar, aí falamos outras coisinhas muito importantes aí. Assim que vocês desfrutem o trajeto, o tour do Canyon Sabino, a viagem que eu disse para vocês que vocês foram comigo. Ou seja, eu fiz um bom trabalho. Eu fui em todos os lugares. E Sarinha, como tinha praticado antes quando era jovem, porque ela subia bastante nas árvores e ela sabia, quando a mãe dela estava atrás dela, ela trepava num pau, ela corria e trepava numa árvore, quando a mãe dela estava correndo atrás dela. Quando ela estava forte ainda e caminhando, ela está forte ainda caminhando por todos esses lugares. Ou seja, que vocês estiveram bem representados em nós. E também os que nos acompanharam. E foi uma experiência muito, mas que muito formosa, muito linda. Bem, que Deus os abençoe e os guarde. E conosco o vídeo do resumo da viagem ao Canyon Sabino.